Boa noite a todos. Esse tema é uma frase popular, é um provérbio russo que afirma isso. Ainda que chegues a viver 100 anos, nunca deixes de aprender. E esta proposta, ela é completamente condizente com a forma pedagógica que o Espiritismo também se coloca no mundo como orientador das pessoas nessa fase tão crucial em que a inteligência do ser humano vem atingindo picos notáveis pela excelência com que se fabrica tecnologicamente todos os insumos, todas as propostas tecnocratas e tudo aquilo que faz parte do mundo mecânico que visa ampliar os horizontes, a capacitação do ser humano em relação a tudo que diz respeito às possibilidades humanas. Então vivemos um esplendor da exaltação da inteligência, da capacidade intelectiva, da intelectualidade literária, enfim, o que demonstra claramente que os espíritos que orientaram Allan Kardec a respeito do que seja a alma humana, eles definiram que o espírito é um princípio inteligente. Então, o principal atributo da alma humana é a inteligência. Lembrando que pensadores como René Descartes disseram, como o próprio disse, que o fato de pensar é a maior prova que temos da existência, do fato de existirmos, com aquela frase célebre que diz cogito ergo sum, penso, logo existo. Leon Denis, um dos cientistas que trabalharam ao lado de Allan Kardec, dando grandiosa contribuição, inclusive com um trabalho literário que é acessível aos que queiram conhecer esse grande autor espírita, ele também fez uma referência, uma síntese sobre o processo de evolução do ser, dizendo isso, que o ser, ele nasce no mineral, dorme no vegetal, sonha no animal e pensa no homem. E quando se vai buscar o aprofundamento desta orientação, se verifica, como no livro Evolução em Dois Mundos, do Espírito André Luiz, ditado através do médium Chico Xavier, que, de fato, todo o processo de surgimento do ser espiritual que somos nós. E tudo que virá depois vai depender diretamente da expansão da inteligência. A inteligência no sentido de compreensão cada vez mais ampla de quê? Da existência, especialmente dos três grandes elementos do universo, também citados em O Livro dos Espíritos, que é Deus, o Espírito, o próprio, e a matéria. O entendimento profundo do que seja Deus, do que seja o Espírito e a matéria, faz com que o ser humano atinja o máximo da sua possibilidade de compreensão da própria existência, resolvendo assim problemas graves de entendimento que, se não forem devidamente resolvidos, nós permaneceremos na ignorância, ou seja, sem o conhecimento desses grandes três elementos gerais que compõem o universo. E a ignorância é responsável pela maior causa do sofrimento humano. A nossa falta de conhecimento das coisas nos causa angústia, aflições e todos os tipos de temores que vão se acarretando sobre o psiquismo, que, não conseguindo entender, decifrar o enigma humano, entre aspas, o espírito entra em profundo estágio de agitação, entra em estágio de loucura e descontrole, fazendo assim com que energias preciosas sejam desperdiçadas e muitas vezes reencarnações inteiras também fiquem completamente inócuas. Assim, lembremos Jesus, é claro, que disse: conheça a verdade e a verdade vos libertará. É Jesus também nos convidando ao conhecer. Sobre esse assunto, todo o tempo, ele aponta
para a necessidade de observarmos que nós poderemos ir muito mais além do que nós conseguimos chegar até aqui. Porque há uma tendência de fazermos uma certa acomodação. Aquela preguiça citada no texto bíblico de Moisés como um dos 7 pecados do ser humano. E sobre a preguiça e a acomodação e a inteligência, o que temos a dizer de imediato é que a gente corre um risco muito grave de nos conformarmos com o que nós somos hoje. Porque já é realmente deslumbrante a vida. Se nós observarmos bem, a nossa capacidade de observar a natureza e tudo o que cerca a nossa existência já nos deixa essa sensação de alegria, essa sensação de prazer em viver. Porém, existem muito mais coisas a serem descobertas. Existem muito mais caminhos a serem percorridos. Tanto que Jesus, quando nos aponta para a vida plena, indicando Ele próprio como um possível indutor ou condutor para essa vida plena, Ele antes coloca a palavra caminho, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele fala no caminho convidando, claro, o que é que a gente vai fazer no caminho? Ficar parado? Estacionado? Não. O caminho pressupõe o caminhar, o ato de seguir adiante. Ele colocou coisas assim muito mais contundentes a respeito das nossas possibilidades a serem conquistadas, quando ele diz que nós somos verdadeiros deuses. E quando as pessoas estavam admiradas daquelas coisas que ele fazia, com a sua inteligência de espírito puro, ele dizia: não vos admireis do que estou fazendo, porque vós podeis fazer tudo isso e até muito mais. E assim, ele nos aponta as possibilidades de crescimento, de evolução, de progresso que estão nos aguardando. E a preguiça, sem dúvida, é um entrave grandioso que vai retardar este processo de evolução. Porque nota-se claramente que quando os assuntos a respeito de coisas cotidianas dizem respeito ao espírito, à vida do espírito, à reencarnação, à vida anterior, à vida futura, à finalidade da própria existência, as diversas possibilidades de moradas no mundo espiritual e o porquê das sucessivas reencarnações, o entendimento desta mecânica evolutiva dentro do traçado divino faz com que quem percebe dentro da ciência espírita o porquê de cada uma dessas facetas da vida humana, normalmente tem uma postura mais equilibrada, mais tranquila diante de todos os reveses, entre aspas de novo, da vida. A morte já não tem mais essa conotação de coisa dramática, drástica, aterrorizante. A morte, inclusive, ganha um espaço especial numa demonstração de que ela, antes de ser uma tragédia, é uma das maiores demonstrações de amor de Deus em relação ao espírito que precisa de uma caminhada evolutiva, que vai arrastar através de milhões de anos, desde o seu nascedouro no mundo mineral, filtrando pelo reino vegetal, reino animal, todas as suas possibilidades de criação da sua natureza íntima e desenvolvimento do seu psiquismo, adquirindo uma consciência cada vez maior de si mesmo e de tudo que está no universo, até alcançar a fase de ser humano, que é justamente a fase do ser pensante. O que nos distingue em relação a todos os outros seres que compõem a natureza é justamente a racionalidade. Daí, alguns cientistas terem dito que o homem é um animal racional, o que o difere dos outros animais que não têm o mesmo nível de racionalidade, embora percebe-se os níveis diferenciados de inteligência em vários animais, inclusive nos mamíferos, os primatas mais próximos de nós, seres humanos, como por exemplo os macacos. Mas percebe-se que ali há uma inteligência sim, porém fragmentada, sem uma continuidade, sem uma formatação constante que permita a lógica do raciocínio, que dê a conclusão de qualquer ideia, tendo o seu início, o seu meio e o seu fim. Mas é justamente nesse processo de evolução que Leon Denis se coloca quando ele faz aquela indução de que o ser nasce no mineral, porque começamos o nosso processo evolutivo ali, no sílex,
um mineral que vai dar toda a base para a formação da natureza humana, através de milhões de anos, em vários renascimentos. O processo se dá ainda no reino vegetal, com as filtragens necessárias para a constituição de todos os sentidos e percepções que vamos encontrar nos seres animais, especialmente nos mamíferos, que fisico-quimicamente já não tem diferença nenhuma dos seres humanos, que também somos primatas. E é exatamente aí que está a diferenciação de um primata animal, com pouca racionalidade, do primata humano, que é um ser que agora pensa de forma constante. Daí, René Descartes afirmar que penso, logo existo, para dizer que o pensar é a maior prova da existência. E Leon Denis, que quando faz a sua analogia, dizendo que o ser nasce no mineral, dorme no vegetal, sonha no animal e pensa no homem, ele está vislumbrando justamente essa trajetória de progresso, desta linha evolutiva que Deus traçou para todos os seres espirituais que Ele criou. Lembrando sempre que existem 3 elementos no universo, que é Deus, o Espírito e a matéria. E a matéria, então, o que seria? Vinda a partir de uma substância, um princípio espiritual elementar, produzido pelo próprio Criador, ela seria, então, o instrumento, como o é, para que o Espírito, esse terceiro elemento do universo, possa se servir para desenvolver justamente a sua inteligência. Diante de uma visão bem mais ampliada, o Espiritismo nos ajuda a sairmos da possibilidade de sermos acomodados psiquicamente e finalmente vencermos a tal preguiça mental. Hoje, dentro do processo educacional mundial, o nosso país, de acordo com avaliações da Unesco, que é o órgão ligado à educação da ONU, nós somos pessoas brasileiras cheias de preguiça mental. A gente evita o contato com o conhecimento, a gente evita o livro, evita o estudo. O que é lamentável. Porque ao lado desta frase que nos inspira a nossa preleção de hoje, ainda que chegues a viver 100 anos, nunca deixes de aprender, nós nos lembramos de que Martin Luther King, esse grande libertário americano, ele tentando incentivar a que o seu povo não cedesse, que procurasse o crescimento, a evolução, não aceitasse um processo degradante de tratamento humano, mas que buscasse a dignidade a todo custo, a todo esforço. Em seus discursos, entre outras coisas, ele disse algo mais ou menos assim: se você puder voar, voe. Mas se por acaso você não puder voar, saia correndo. Corra bastante, o quanto você puder correr, corra. Mas se você por alguma razão não puder correr, então caminhe. Caminhe o máximo que você possa caminhar. Mas se por acaso você não puder caminhar de jeito nenhum, então rasteje, mas não pare nunca. É esse o estímulo que Jesus nos dá quando diz: conheça, conheça, vai conhecer. Conhecer é isso, é se cientificar, é procurar saber por que aquilo é desse jeito, por que as coisas acontecem. Sempre lembrando as indagações mais clássicas do ser humano, que fazem parte também da filosofia clássica. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde vou? Enquanto a gente não resolver essas questões, nós seremos ignorantes sobre o que seja a própria existência. E essa ignorância da existência é por si só causa de sofrimento, de aflição. Porque as pessoas que conhecem a realidade espiritual são muito mais serenas, são muito mais caridosas, são muito mais flexíveis, são muito mais amorosas, são muito mais desprendidas, desapegadas. São pessoas que transmitem confiança em Deus, confiança na vida, respeitam as posturas equivocadas dos outros, respeitam todas as expressões que não concordam, entendendo que cada um vive o seu momento próprio. Cada espírito criado por Deus é uma individualidade que carrega consigo o planejamento coletivo de Deus para o crescimento de todos, mas a caminhada é de cada um. Não tem como diferenciarmos uma coisa da outra. E uma pessoa realmente consciente, ela vai fazer como alguns
revolucionários franceses disseram, dentro daquela possibilidade de se respeitar o direito do outro de ser o que ele é, de falar o que ele queira falar. E no parlamento francês, naqueles tempos maravilhosos de grandes discussões humanitárias, coube a alguém dizer: mesmo que eu não concorde com nenhuma palavra que você disse, mas eu vou lutar até a morte pelo direito que você tem de dizê-las. Isso seria a expressão máxima da sabedoria e da alteridade. É aceitar o outro como ele é. Quando Jesus propõe que a gente ame a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, Ele está propondo que a gente se ame bastante. Porque do jeito que nós estamos, incompletos, a gente não se ama. A gente olha para a nossa própria existência, fazemos análises autoconscienciais, de maneira lúcida ou não, e nós não ficamos satisfeitos com o que nós somos. E como nós não estamos satisfeitos com o que nós somos, a gente não tem um motivo sério, objetivo para nos amar. Como é que eu vou amar uma pessoa como eu? Egoísta, orgulhosa, cheia de deformidades, de vaidades. Então é preciso que a gente aprenda a amar, mesmo que o outro não seja correto. A começar pelo auto-amor, pelo auto-perdão, da auto-aceitação. E dentro desta visão cosmogônica da existência, o que se verifica é isso. Nós temos que entender que as imperfeições de agora, os momentos maldosos que apresentamos em nossa índole, são facetas passageiras, não fazem parte da nossa personalidade definitiva, são apenas reflexos claros da nossa ignorância a respeito de Deus. E se nós ignoramos Deus, nós ignoramos o amor. E sem entender o que é o amor, como é que a gente pode amar a si mesmo? Observando que nós não somos assim tão merecedores. E aí a criatura humana entra num processo de autoflagelação, de autodiminuição da sua importância, da sua dignidade, considerando que não tem merecimento nem do amor de Deus, nem da consideração de nada, nem de ninguém. Nós assistimos muitas vezes em nossas sessões mediúnicas espíritos que se consideraram equivocados na última encarnação, por terem destratado a lei maior da divindade, que é a lei de amor, e quando nós tentamos mostrar a eles que o sofrimento que eles estão carregando após a desencarnação, ele pode cessar, desde que aquele espírito que agora se vê na eternidade, no processo de erraticidade, usando a linguagem espírita, ele basta apenas aceitar uma pequena dose que seja de humildade, que tem deformidades, que tem imperfeições. Porque o grande momento da ignorância humana é exatamente este. É se deixar tomar de tal maneira pelo orgulho, e o orgulho nos cega completamente, e com essa cegueira a gente não percebe as deformidades que a gente tem, ou tenta não perceber. E enquanto não percebermos que somos assim, imperfeitos momentaneamente, a gente não vai ter aquela dosagem mínima de arrependimento, de reconhecimento das próprias falhas, para depois buscarmos imediatamente a Deus e buscar nele a sustentação para continuarmos o processo evolutivo, trabalhando exatamente, exaustivamente, sem cessar, para dominar as más inclinações. E quando a Unesco, por exemplo, nos fala da nossa preguiça mental, referindo aos brasileiros, nós que somos um dos países que mais produz livros e ao mesmo tempo estamos no ranking mal classificados como péssimos leitores, a gente se lembra do seguinte: quando a gente está alfabetizando as crianças, a gente mostra para elas o seguinte: antes delas aprenderem a ler, a entender os códigos da leitura, por exemplo, que é fundamental para o processo do conhecimento, para a formação neurológica, cerebral, para se começar a perceber a vida. E nós mostramos para eles, muitas vezes, antes deles conseguirem decifrar os códigos e assim começarem a ler, e colocamos coisas para que eles leiam. Leia isso aqui, escrevemos na lousa, e eles, eu não sei, você... Aí a gente coloca, o que é que vocês estão fazendo aqui agora? Que experiência é essa? Aí eu falo, mas tio, a gente não sabe ler ainda, por que você está querendo que a gente leia?
Eu falei exatamente para vocês perceberem que quem não sabe ler é o verdadeiro cego da vida. Por isso que há um esforço muito grande no processo de alfabetização para fazer com que todo mundo saiba ler. Porque o verdadeiro cego é aquele que não consegue ler. E os meninos e as meninas, eles percebem e começam a se dedicar a compreenderem as letras, os processos todos, para conseguirem ler. E quando eles conseguem ler a primeira palavra, é uma alegria, uma exuberância. Eu consegui, como se tivesse descoberto um diamante de alto valor. E é verdade. Mas aí que vem o processo crítico que devemos fazer sobre a nossa preguiça mental brasileira. Bom, então nós já somos alfabetizados. Nós já sabemos ler. Aí aparece aquela frase que encaixa perfeitamente nessa crítica que estamos fazendo nesse momento, a todos nós, que sofremos de preguiça mental. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Ou seja, nós temos o dom da visão, esse talento que Deus nos deu. Quem não está vivendo um processo expiatório por perda momentânea da visão, talvez por ter feito mau uso deste processo, mas todos nós temos no nosso processo evolutivo a visão como uma das grandes facetas talentosas que Deus nos permite desenvolver para o nosso crescimento. E aí nós fomos alfabetizados. Houve um investimento de tempo, de dinheiro, de pessoas, de processos pedagógicos que nos apresentaram a leitura. E depois a gente diz assim para o livro: eu não quero ler. Não vou ler, não vou ler, não vou ler, não vou me instruir. E simplesmente entra na faceta do cego, que é cego porque ele se recusa a enxergar. Essa expressão cabe não para quem realmente está vivendo a cegueira física. Como é que a pessoa que está na cegueira física vai enxergar? Não tem. Se for um processo crônico irreversível, principalmente. Mas que cego é esse que essa frase está dizendo? É aquele que pode ver e fecha os olhos e se recusa a ver. Então, nesse caso, o Espiritismo nos alerta grandemente sobre algo que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito de verdade, representando o retorno de Jesus ao mundo, no cumprimento dessa promessa de que ele voltaria para restabelecer todas as coisas, ali eles dizem aos estudiosos da doutrina espírita, aos espíritas, portanto: amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo, tão importante quanto aquele. Nós ficamos, de certo modo, satisfeitos, em parte, apenas em parte, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2004, apresentou-nos um dado sobre as religiões e o perfil literário dos adeptos de cada uma delas. No caso, as religiões que predominam no Brasil, o catolicismo, todos os evangelistas, os pentecostais incluídos, e entre a minoria estavam lá também citados os espíritas. E ali se mostrou o seguinte, que os evangélicos apresentam-se como aqueles que menos leem, menos buscam a leitura. Os católicos, um pouco melhores, mas apontou os espíritas como sendo aqueles que mais buscam a leitura. Nós ficamos satisfeitos porque é exatamente esta a proposta da doutrina espírita. E Allan Kardec, o codificador do espiritismo, ele percebe de tal forma que o principal atributo do ser humano é a inteligência, que todo o nosso desenvolvimento, todo o nosso crescimento vai depender do desenvolvimento exatamente deste principal atributo que nós temos, que é a inteligência. A partir do momento que nós investirmos na nossa capacidade intelectiva, nós vamos conseguir perceber de tal maneira a vida que nós não vamos querer outra coisa a não ser nos capacitarmos para amar cada vez mais a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Porque a inteligência desenvolvida vai nos fazer perceber por que Jesus resumiu tudo e todos nesta frase: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque a compreensão plena do que Jesus falou é o
suficiente para que a gente perceba o que devemos fazer de nossas vidas. Para onde deveremos dirigir os nossos pensamentos, já que nós somos exatamente o pensamento. O pensamento é o resultado da inteligência. O trabalho intelectual produz o pensamento. Então nós somos literalmente aquilo que pensamos. E daí os Espíritos nos orientarem nesse sentido. Vamos trabalhar a nossa base de pensamento. Porque tudo de bom e tudo de ruim que pudermos construir em nosso redor vai depender dos níveis dos nossos pensamentos. Daí a orientação direta de que busquemos leituras edificantes. Isso. A literatura espírita é uma das mais grandiosas do mundo. Não existe nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma ciência que tenha um material pedagógico tão vasto como tem a doutrina espírita. E, à medida que nós começarmos a ler esse material, nós vamos produzir uma base intelectual com referências nobres. Porque as leituras das obras espíritas são extremamente nobilitantes. E, a partir daí, com esta base, os nossos pensamentos serão mais elevados. Sairemos desses níveis menos dignos do pensamento leviano, do trivial, do menos nobre, que vai ser a matéria mental que vai nos alimentar. Porque nós receberemos de volta, pela lei de ação e reação, todo o pensamento que nós produzirmos. Então, se os nossos pensamentos são medíocres, as energias medíocres serão as nossas energias. Se os nossos pensamentos forem elevados, as energias que nos circundarão serão energias saudáveis, salutares, que vão nos erguer moral, física e emocionalmente. Então, tudo depende do pensar. E o pensar depende da capacidade intelectiva. Não queremos dizer com isso que as pessoas iletradas e as pessoas que não tenham acesso à leitura estariam tão privadas de evoluir. Não. Até porque as pessoas que passam por privações intelectuais, elas estão passando porque fizeram mau uso da inteligência. É bom que se diga. Aquele espírito que não está conseguindo ter um processo de aprendizagem para ter o mínimo que seria a leitura, é um espírito em processo expiatório, sim. Outro dia, conversando com um amigo, um advogado, ele me fez exatamente essa pergunta. Já que ele escuta as minhas palestras, segundo ele mesmo, e nota que a gente fala muito aqui em pedagogia, em literatura espiritual, em estudos, em cursos. E então, nesse caso, ele nos perguntou, e as pessoas que não foram alfabetizadas? Elas então ficariam privadas? Eu digo, olha, primeiramente não. Porque a inteligência, ela é tão ampla, que não é apenas aquela inteligência da intelectualidade que faz homens instruídos, que conta no processo de evolução. Allan Kardec, inclusive, claramente diz isso. A verdadeira educação não é aquela que forma homens instruídos, e sim homens de bem. E as pessoas que têm sensibilidade intelectual, elas vão perceber que mesmo não conseguindo ler coisa alguma, que o melhor que elas têm a fazer em suas vidas por si mesmas é voltarem-se para o bem. Já é um sinal de inteligência, que foi adquirida certamente em outras tantas reencarnações, em outras tantas reflexões que foram acumuladas ao longo dos renascimentos. E esse momento em que a pessoa está privada da intelectualidade para a leitura é um momento de expiação para a maioria, mas em alguns casos também é um projeto em que a pessoa tenta se desvincular da vaidade intelectual. Por que a vaidade intelectual? Porque há um perigo também, entre aspas, em nos enchermos de sapiência, de sermos pessoas doutoradas em vários assuntos, se moralmente nós não somos pessoas equilibradas. Existe, inclusive, um estudo muito amplo e muito claro, eu creio que todo mundo sabe disso, que as pessoas que causam mais danos à sociedade são pessoas que têm um conhecimento instrucional fabuloso. Quem mais rouba no Brasil? São os analfabetos ou são aquelas pessoas que tiveram possibilidade de estudar, inclusive, em universidades fora do Brasil? Quem são os nossos ministros, os nossos secretários? Quem são os nossos empreendedores, os nossos empreiteiros? Quem são essas pessoas? A
grandiosíssima maioria, 99%, são pessoas que tiveram uma grandiosa formação intelectual, escolar. No entanto, se transformam nos piores elementos da sociedade, que desviam recursos que vão danificar, estragar, diminuir a qualidade de vida de milhões de pessoas que precisam daqueles recursos. Então, quem causa um mal maior? O ladrão de galinha, ou que não foi à escola, ou este outro, ou estes outros. Então é importante percebermos isso. Não basta também acumularmos conhecimento e sairmos por aí despejando cátedra. É importante, sim, que a nossa inteligência nos faça perceber que a melhor coisa a fazer da existência é desenvolver a capacidade de amar. De amar o outro do jeito que ele é, de nos amarmos diretamente, cada um a si próprio, e é lógico, ampliando isso ao grande amor em relação a Deus. Compreendendo onde ele se coloca em relação às nossas vidas e onde nós devemos nos colocar em relação à consciência divina. Então, é dentro desses fragmentos que nós trouxemos aqui essas breves reflexões, lembrando isso. O que Martin Luther King sugeriu: não vamos jamais nos acomodar, achar que o que nós já temos é o suficiente. Não é que a gente tem que sair por aí como pessoas revoltadas, inconformadas com a vida, mas existe uma insatisfação natural do instinto de conservação que está nos mostrando que nós ainda não estamos prontos. Nós ainda temos muito a conquistar. Então é importante que a gente tenha essa sensação, a mesma que teve certamente Sócrates, quando ele foi receber o título de homem mais sábio do mundo. O que ele disse? A única coisa que eu sei é que nada sei. E quem desenvolve a capacidade intelectual vai perceber exatamente isso, que dentro daquilo que a gente pode compreender hoje, de acordo com a nossa capacidade de entendimento intelectual, ainda é muito pouco em relação a tudo que nos falta aprender, em relação à vida, em relação à alma, em relação a Deus, ao amor, em relação ao universo. Então é essa a percepção que a gente deve ter. Nunca estar satisfeito com o conhecimento que tem, mas humildemente reconhecer como Sócrates, que o que se sabe agora é muito pouco, e que não entre em processo de preguiça, que continue trabalhando diuturnamente. E se nós não pudermos ser uma grande sumidade como Sócrates, ou seja, se nós não pudermos voar, se nós não pudermos voar no campo da inteligência, vamos correr, vamos ser um pouco menos ousados, então, já que a nossa inteligência nos permite, vamos ser mais simples, vamos correr contra o tempo, vamos correr para melhorar a nossa condição de vida. Mas se a gente não estiver conseguindo muitas coisas, vamos então caminhar. Caminhemos um pouquinho cada dia, vamos dar pequenos passos. Como? Eu não consigo ler um livro durante uma semana, mas eu posso ler uma página por dia. Já é uma caminhada muito boa. E se não pudermos fazer nada, rastejemos. Pegamos pelo menos aquele livro Minuto de Sabedoria de Pastorino e abramos e leamos uma folha, veja, ao acordar, e fiquemos com aquilo no pensamento, aquela frase, aquele pensamento nobilitante, e o nosso pensamento ele vai se multiplicar em cima daquela reflexão que começou apenas de uma palavra. Tanto que se nós pegarmos o que Jesus nos deixou, que foi a palavra amor, na forma como ele apresentou, com essa caridade, com essa benevolência, com essa indulgência, com esse perdão, se todos os dias ficarmos apenas com a palavra amor, matutando em nosso cérebro, diuturnamente, em tudo que estivermos, onde é que está o amor aqui? Onde encaixa o amor? Onde o amor entra? Como eu posso perdoar? Como eu posso ser indulgente? Como eu posso ser benevolente? Este processamento constante já vai produzir em nós matéria mental de altíssimo nível. Inclusive o Espírito Protetor da nossa casa falou que se nós fizéssemos esse exercício todos os dias, se desde ao acordarmos até a hora de dormirmos, nós ficássemos sempre pensando sobre o que é o amor, como o amor pode se instalar, em que circunstância da vida, a cada momento como escola, a gente pode exercitar esse sentimento, já que ele é a base de tudo. Deus é amor, a vida é amor, o alimento que dá felicidade é amor. Então, que concentremos nele totalmente. E esse pensamento constante, em qualquer coisa que estivermos fazendo no dia a dia, seja uma coisa simples ou uma coisa mais importante, coloquemos sempre o amor, lembrando, se fosse Jesus aqui no meu lugar, como é que ele agiria? Como ele pensaria? O que ele falaria? Ele é a representação desse amor entre nós. Se nós fizéssemos isso,
quando nós chegássemos aqui na nossa sessão mediúnica, nos nossos trabalhos, a gente não precisaria nem fazer prece para buscar energias de proteção. O que nós tivermos feito durante o dia, com relação às reflexões do amor e as tentativas para colocar em prática, já seria uma energia extraordinária que serviria no nosso momento em que estivéssemos ali concentrados. Lembrando aquela frase da evangelização infanto-juvenil da nossa casa, sugerida pela Federação Espírita Brasileira. A melhor oração é o amor. Você deve orar, mas também deve lembrar que a melhor oração é o amor. Então, se a gente faz uma oração e tem ódio, se a gente faz uma oração e não ajuda, se a gente faz uma oração e tem maledicência, essa oração não produziu praticamente nada. Então, a oração, sobretudo, é a ação no campo do bem. Seria essa a síntese com a qual Allan Kardec nos orienta para que, abrindo os leques da nossa inteligência para o entendimento de Deus, do Espírito e da matéria, nós não vamos querer uma outra ocupação na vida, a não ser a de fazermos aos outros felizes. E muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.